Hoje, meus amigos e irmãos patriotas, iniciamos nossa investigação por uma das alegações mais explosivas. A suposta amante do ministro Alexandre de Moraes, conhecida como a mulher do motel com Xandão. Então, antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é algo que está sacudindo os bastidores da política nacional, e quase ninguém está falando abertamente sobre isso. Circulam vídeos e rumores na internet dizendo que Moraes foi pego em flagrante em um motel com uma amante, afirmações graves que, se verdadeiras, abalam profundamente a imagem de quem pode ser considerado um dos magistrados mais poderosos do país. No entanto, até agora, não há confirmação sólida por fontes jornalísticas sérias. Nenhuma agência tradicional apresentou provas concretas, documentos oficiais ou condenações que corroborem essa narrativa. Em outras palavras, pode ser uma acusação usada como munição política. Mas por que esses rumores ganharam tanta força? Parte da resposta está no clima de desconfiança que existe entre setores conservadores e o Supremo Tribunal Federal, STF. Ao acusarem Moraes de autoritarismo, de ditador de toga, seus opositores muitas vezes recorrem a teorias que misturam escândalos pessoais, verdadeiros ou falsos, com denúncias mais institucionais. A ideia de uma amante escondida, então, serve como símbolo de corrupção moral. Não é apenas política, seria algo íntimo, pessoal, sugerindo que o ministro não vive segundo os mesmos valores que muitos seus críticos dizem defender. No entanto, a linha entre acusar por justiça e usar desinformação é tênue. E esse tipo de narrativa pode se transformar em arma poderosíssima. Gera clamor, mobiliza a base, alimenta a ideia de conspiração sistêmica, e para quem assiste a vídeos como o do canal Pavé News, pode parecer a prova definitiva. Mas fact-checkers e veículos independentes ainda não deram respaldo. Essa trama não para no suposto motel. No campo institucional, o cenário está cada vez mais explosivo. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, se posicionou firmemente contra Alexandre de Moraes. Ele se mudou para os Estados Unidos, onde afirma estar lutando contra o que chama de regime de exceção imposto pelo ministro. Eduardo acusa Moraes de abuso de poder, de perseguição política, especialmente contra conservadores, e diz que não vai se submeter a uma estrutura que, segundo ele, desrespeita a Constituição. Em vídeo, ele afirma que o ministro não tem moral para julgar, chamando-o inclusive de psicopata. Mas vai além. Eduardo Bolsonaro trouxe os holofotes dos Estados Unidos para o debate. Segundo ele, há risco real de que o mundo livre intervenha contra abusadores sistemáticos de direitos humanos no Brasil. Ele menciona sanções, bloqueios de vistos, até proibição de usar cartões de crédito emitidos nos IMCRITA para quem for punido. Ele disse ainda que um representante do Departamento de Estado norte-americano será enviado ao Brasil para avaliar a atuação de Moraes e de seus aliados no Supremo. Em outra declaração pesada, Eduardo afirmou que a batata de Moraes está esquentando de verdade nos Estados Unidos, frase que se transformou em símbolo dessa pressão internacional. A relação entre Eduardo Bolsonaro e as autoridades dos Estados Unidos não é apenas simbólica. Ele articula que Moraes e outros magistrados devem sofrer sanções com base na famosa Lei Magnitsky, que permite que autoridades americanas punam pessoas de outros países por violações de direitos humanos. Em um momento tenso, Eduardo chegou a dizer que Donald Trump poderia vir para cima da esposa de Moraes, do delegado da Polícia Federal Fábio Chor ou de outros aliados, se essa sanção for mesmo aplicada. Essa fala gerou uma onda de choque, porque joga na ideia de que figuras do judiciário brasileiro estariam vulneráveis a pressões externas, levantando questões sobre soberania nacional. Moraes, por sua vez, reagiu com firmeza. Ele afirmou que Eduardo se exilou nos Estados Unidos para fugir da lei, afirmando que o deputado tem ciência das acusações que pesam sobre ele no Brasil. O ministro também determinou que Eduardo seja notificado por edital, já que aparentemente não aceitou intimação pessoal no Brasil. Há ainda uma disputa muito clara. O que Eduardo chama de violadores de direitos humanos seria visto por ele como figuras que ameaçam a liberdade, enquanto para Moraes e seus aliados, a narrativa de ditadura conservadora pode parecer uma fachada para tentar deslegitimar decisões judiciais. Se juntarmos tudo,
Os rumores sobre uma amante, a acusação de abuso moral por parte de Moraes, a pressão internacional vinda dos Estados Unidos, as sanções possíveis, temos um caldo político que beira o precipício institucional. Para muitos conservadores e apoiadores de Eduardo Bolsonaro, esse é o momento decisivo. Ou há uma reviravolta contra o que chamam de justiça togada, ou o Brasil corre o risco de consolidar um poder judicial acima de tudo. Do outro lado, há quem alerte para os perigos de misturar acusações morais não comprovadas com campanhas políticas internacionais. Se insistir na narrativa sem provas, alguns analistas acreditam que isso pode se voltar contra quem lança essas teorias, porque falta algo que realmente escandalize de forma legítima, e isso pode reforçar a ideia de que tudo não passa de uma estratégia para mobilizar seguidores. Mas, para a base que já desconfiava de Moraes, cada vídeo, cada declaração de Eduardo nos Estados Unidos é visto como prova de mundo maior se unindo à causa conservadora brasileira e uma possível ponte entre valores nacionais e ideais de liberdade defendidos no Ocidente. Há quem diga que estamos diante de um momento histórico, uma batalha entre instituições brasileiras e influências externas alinhadas com a direita brasileira. E a pergunta que fica no ar: será que essas denúncias vão se tornar algo concreto, com provas robustas, ou permanecerão como teorias inflamadas usadas para alimentar um discurso político? Se o castelo de cartas em que muitos acreditam realmente começar a cair, como você disse, não haverá volta, e quem se acha intocável pode, enfim, sentir o chão tremer. Chegamos ao ápice desta trama, e aqui, meus amigos, é hora de olhar com frieza para o que é fato e para o que é rumor. Nos últimos dias, circulou com velocidade impressionante a narrativa que colocaria um ministro do Supremo no centro de um escândalo íntimo. Relatos que pintavam Alexandre de Moraes como alguém pego em flagrante em um motel com uma amante. Essa imagem, construída em vídeos e postagens, foi espalhada como pólvora digital, alimentando um sentimento que muita gente já nutria: a noção de que existe uma teia de privilégios e segredos que protege os de cima. Porém, após checagem, é preciso ser cristalino. Não existem provas publicadas por veículos jornalísticos confiáveis que confirmem essa acusação. Plataformas independentes de verificação e reportagens que investigam vazamentos classificaram essa história como não comprovada, e alguns sites especializados deram o veredito: falta evidência. Portanto, se o objetivo é sustentar uma acusação pública, ainda estamos diante de lacunas que exigem documentos, laudos ou registros oficiais que mostrem o contrário. Mas não se engane, a falta de comprovação não apaga o estrago político. Mesmo sem prova material, a narrativa já fez seu trabalho, dividiu atenção, mobilizou torcidas, gerou tráfego e, acima de tudo, aprofundou o clima de desconfiança em relação às instituições. E é justamente aí que mora o perigo real para a estabilidade democrática. Quando boatos e suspeitas conseguem colocar as instituições em xeque, a linha que separa a verdade do espetáculo se torna uma cortina fina. Do outro lado desse teatro, porém, várias peças concretas já se moveram, e é nelas que devemos focar ao avaliar o risco verdadeiro para a República. A segunda frente desta história é internacional, e aqui os fatos já não estão apenas nas redes sociais. São ações diplomáticas e econômicas que alteram o tabuleiro. O deputado Eduardo Bolsonaro, agora em contato frequente com autoridades nos Estados Unidos, tem sido uma voz ativa na busca por sanções contra magistrados e autoridades brasileiras que ele acusa de abuso de poder. Essa articulação não ficou apenas em retórica. Houve conversas, reuniões e medidas com base na Lei Magnitsky, instrumento que o governo norte-americano utiliza para punir violações de direitos humanos e abusos de autoridade, inclusive com retenção de vistos e congelamento de ativos quando aplicável. Reportagens de órgãos internacionais acompanharam esses desdobramentos e mostraram que as implicações vão bem além do discurso. São medidas que tocam a soberania, as relações comerciais e a reputação externa do Brasil. Resulta daí um quadro intrincado. De um lado, uma base conservadora que se sente encurralada e busca no apoio internacional, personificado por figuras e políticas dos Estados Unidos, um contrapeso ao que classifica de tirania judicial. Do outro, instituições nacionais que defendem a independência e alertam contra interferências externas que possam ser interpretadas como tentativa de coagir processos internos.
No meio, o cidadão comum assiste, confuso, à colagem entre rumores íntimos e decisões institucionais que podem reconfigurar a vida política do país. É esse choque entre a narrativa que viraliza e os desdobramentos institucionais que já são realidade, que define o momento presente, um instante em que a democracia brasileira precisa de clareza, provas e diálogo, e não apenas de ruído. E o que vem agora? Há 3 caminhos possíveis que merecem atenção. O primeiro é a esclarecimento. Se provas surgirem e forem verificadas por órgãos sérios, então a narrativa muda de patamar e as consequências jurídicas e políticas serão inevitáveis. O segundo caminho é o esgotamento. Se as acusações íntimas não se confirmarem, o desgaste ficará concentrado na credibilidade dos que propagaram a história, mas o dano ao tecido público já terá sido causado. O terceiro caminho é o confronto internacional, um cenário perigoso, no qual sanções, pressões e retaliações externas podem agravar a polarização interna e reduzir a margem de manobra dos governantes, transformando um problema jurídico num problema de Estado. Reportagens e análises recentes apontam que esse terceiro caminho não é mera especulação. Ele já começou a se desenhar nas relações diplomáticas. Para você que acompanha essa história ao vivo, 2 coisas são decisivas. Primeiro, exija provas. A democracia se fortalece com transparência, investigação séria e responsabilização com base em evidências, não em boatos. Segundo, acompanhe os desdobramentos institucionais, decisões como sanções internacionais, congelamentos de vistos e processos judiciais têm efeitos concretos sobre a economia, sobre negócios e sobre a vida cotidiana. O que começou nas timelines pode terminar afetando exportações, empregos e a imagem do país no exterior. Por fim, esta não é apenas uma disputa entre protagonistas, é um teste de resiliência para a democracia. Se as instituições resistirem ao ruído e responderem com transparência, o país sairá mais forte. Se o ruído se sobrepor à prova e à lei, caminharemos para um lugar perigoso, onde a narrativa vence sobre o fato e a política se torna apenas espetáculo. Você decide com o que vai ficar, com a chama da investigação séria ou com a fumaça das conspirações. E lembre-se, a verdade, quando aparecer, terá que ser acolhida com coragem, seja qual for o lado que você defenda. Se você ficou até aqui, parabéns, você agora sabe mais do que muita gente dentro do próprio governo. Mas essa história está longe de acabar, e os próximos dias podem revelar segredos que ainda estão trancados a 7 chaves nos gabinetes mais poderosos do país. Então, deixa seu comentário dizendo o que você acha que está por trás desse novo movimento político. Você acredita nessa aproximação? Ou acha que tem algo maior vindo aí? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas entenderem o que realmente está acontecendo. E claro, não esqueça de se inscrever, porque quando essa bomba estourar, e ela vai estourar, você vai querer estar aqui para ver tudo em primeira mão.